pessoal. Hoje a gente vai estudar sobre MMC, mínimo múltiplo comum, tá? Já vimos, né, em vídeo anteriores também sobre múltiplos e agora a gente vai achar o comum, o mínimo comum entre dois ou mais, tá? Então eu tenho aqui, ó, o zero a gente não vai considerar cálculo do MMC, porque o zero ele é múltiplo natural de qualquer número natural, tá? Então, logo, ele sempre será múltiplo comum de todos, então não faz sentido, né, colocar o zero como cálculo do MMC. Então, esse mínimo múltiplo comum é após o zero, tudo bem? Então, assim, ó, calcular o MMC entre 4 e 6. Então, vamos lá. Primeiro, tem várias maneiras, né? Tem algumas maneiras da gente determinar o MMC. Eu vou mostrar uma maneira e depois eu mostro a decomposição simultânea, tá bom? Então, aqui primeiro, eu vou achar os múltiplos de 4. Então, sabemos que começa com 0, aí vai de 4 em 4, né? 4, 8, 12, 16, e como já vimos também, o múltiplo é uma sequência infinita. Agora, vamos achar os múltiplos de 6. Então, temos aqui 0, 6, 12, 18. Não tem necessidade de eu continuar, porque eu já encontrei, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o mínimo comum entre o 4 e o 6 é o 12, ó. Se eu continuar os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6, a gente vai encontrar mais múltiplos comuns, porém não é o mínimo, tá? O mínimo é o 12. Então, o MMC entre 4 e 6, 12. Dessa maneira, tá? Então, não se esqueça que múltiplo começa do zero e é uma sequência infinita. Agora eu vou mostrar para vocês a decomposição simultânea. Bom, pessoal, vamos lá. Então, uma maneira da gente determinar o MMC, né, por decomposição simultânea, eu vou usar os mesmos exemplos, tá? Anterior, 4 e 6. A gente vai passar um traço e vai fazendo a decomposição por números primos, como já teve vídeo também explicando como que a gente faz essa parte. Então, aqui, ó, primeiramente, o 4 e o 6 são números pares, então dá pra gente dividir por 2. Então, vamos lá, por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Eu ainda tenho número par, então ainda dá pra continuar dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. 3 não dá pra dividir por 2, então a gente copia. Agora, não dá mais por 2, né, porque não temos mais números pares, mas dá por 3, que é o próximo número primo. Então, 3 e aqui 1 e 1, tá? A gente finaliza quando para em 1 aqui. E aí, como que eu determino o MMC? O MMC é o produto dos fatores primos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3. Então, 2 ao quadrado, 4, vezes 3, igual a 12. Então, 12 é o MMC entre 4 e 6, que foi do exemplo anterior. Bom, vamos fazer um outro exemplo. Eu vou pegar aqui o valor 16 e 24. Então, vamos fazer o MMC entre 16 e 24, tá? O mínimo comum entre eles. Então, vamos lá. São pares, então a gente começa com 2. 16 dividido por 2, 8. 24 dividido por 2, 12. Continuo por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Continuo por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Eu ainda continuo por 2, porque eu tenho um 2 aqui que divide. Vai dar 1, 3 não dá, a gente copia. Aí só dá por 3 mesmo, 1 e 1. Finalizei. Aí agora eu faço a multiplicação dos fatores primos. Então, eu tenho aqui, ó, 2
elevado à quarta potência, né, que ele se repete 4 vezes, vezes 3. Aí é só fazer a conta. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, a gente encontra que é 48. Ou seja, o MMC entre 16 e 24, 48. Simples assim, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? É só a gente montar aqui no dispositivo vertical, colocar no lado direito os fatores primos e multiplicar esses fatores. Então, aí a gente encontra o mínimo múltiplo comum entre os valores, tá? Posso fazer com mais aqui? Eu tenho 2 valores. Pode ser feito com mais? Pode, tá? A gente pode ser 3, 4 mais valores, faz o traço e a decomposição. Bom, pessoal, uma situação problema que envolve MMC, né, o mínimo múltiplo comum, vamos imaginar, né? Na época de festa junina, a professora de dança, ela quer montar uma coreografia com os alunos. Então, ela observa de maneira que tipo de cálculo que ela pode fazer para que sejam separados os alunos em dupla, tá? Então, sem que sobre nada, sem que sobre nenhum aluno. Então, ela precisa o quê? Dos números múltiplos de 2, né? Então, temos aqui múltiplos de 2, né? 0, 2, 4, 6, 8, 10 e infinito. Só que ao mesmo tempo, um determinado tempo da dança, essa dupla, elas vão ter que se desmanchar e formar trio, tá? Então, você tem que formar trio sem que sobre ninguém também, tá? Então, a gente sabe que é os múltiplos de 3, tá? Então, vamos lá. Múltiplo de 3. 0, 3, 6, 9, 12, infinito. Então, eu sei que se numa única dança, né, eu preciso, ao mesmo tempo lá que tá a dupla, eles se desmancharem e fazer trio, sem que sobre nenhum aluno, então eu preciso que eles sejam ao mesmo tempo múltiplos de 2 e múltiplos de 3, tá? Então, parando para analisar, eu preciso, então, no mínimo, de quantos alunos para fazer essa dança, tá? Essa coreografia. Eu posso ter, né, uma quantidade maior de alunos, porém eu quero saber o mínimo que tem que ter para que essa dança seja perfeita, sem que sobre nenhum aluno. Nada mais é do que o MMC entre 2 e 3, tá? Então, a gente faz assim. Qual que é o comum aqui entre o 2 e o 3? O mínimo? 6. Então, eu preciso que no mínimo tenha 6 alunos para realizar essa dança, bom? Então, vamos fazer da maneira da decomposição simultânea? Então, eu tenho lá 2,3. Dá para dividir, né, por 2, porque é par, sobra 1. O 3 não dá, a gente copia. E aí, o 3 dá por 3, tá? 1 e 1 acabou aqui, né? Porque deu 1. E, como sabemos, né, que o MMC é o produto dos fatores primos, então, 2 vezes 3, 6. Então, é necessário, no mínimo, de 6 alunos para a coreografia, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa situação problema e até a próxima dúvida.